I know that I can't take no more, eating no lie. I wanna see you out that door, baby, bye, 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 bye. She wanna be a fool for you. Grande momento! Derrubando tudo! Chega, galera! Vamos trocar uma ideia com spoilers de Deadpool e Wolverine. Assisti pela segunda vez e na história da linhagem foram apenas 4 filmes que eu fiz questão de assistir pela segunda vez no cinema: Top Gun Maverick, Super Mario, John Wick 4 e Deadpool e Wolverine. E assistindo pela segunda vez, eu apenas tive a confirmação que eu já tinha passado pra vocês na nossa resenha sem spoilers. Mas agora, galera, clicou nesse vídeo, você assume total responsabilidade pelo que você vai assistir. Mas eu confirmo com toda a convicção, este filme foi feito para o Nerdola. Este filme de Deadpool e Wolverine foi um pedido de desculpas da Marvel para o Nerdola, que foi ferido nas fases 4 e 5. E você me pergunta, como você tem tanta convicção, Gabriel? Porque eu vou apresentar para vocês, na verdade, inúmeros pontos que talvez tenham passado despercebidos para alguns, mas o Lacrola percebeu. E se o Lacrola sentiu, é mais uma comprovação de que Deadpool e Wolverine foi um filme feito para o Nerdola. Então, se você se divertiu nesse filme, se você gostou, mesmo sendo Lacrola, saiba que dentro de você mora um Nerdola. Mas às vezes você deixa um pouquinho a militância falar mais alto. Novamente, galera, continuo trazendo aqui que é um dos melhores filmes da Marvel, um filme isolado, que aproveita tudo, que homenageia, que tem heroísmo, tem sacrifício, lutas incríveis, aparições e o ponto alto, performance. Existe uma diferença entre comédia e comício. E existe uma diferença entre o nerd e o militante. E tudo isso foi muito pensado. E o Ryan Reynolds, que assina também o roteiro, e foi o cara que projetou esse Deadpool, foi o cara que vislumbrou. Falou, não, esse Deadpool eu sei fazer, eu vou saber trabalhar. E é uma coroa o trabalho e o esforço do Ryan Reynolds. E ele é muito perspicaz em saber que porque assim, é claro que você vai ter o Lacrola e o Nerdola, né? A turma da lacração e etc, e a turma do CIPEC, sei lá como vocês chamam. Mas o grande público que gosta de quadrinho, gosta de videogame, é o cara que ele seria, se fosse caracterizá-lo, seria um Nerdola. Entendeu? Porque é aquele que gosta da essência da obra, é aquele que quer o personagem bem trabalhado, aquele que quer a essência de tudo. Então esse aí, a turma fala que é o Nerdola, mas é o maior público. E a direção aqui, a equipe do Deadpool e Wolverine, foca a audiência, a atenção para a maioria. É isso aí. E é a maioria. Ou seja, você está fazendo um trabalho para aqueles que consomem o seu trabalho, que consomem HQ, que consomem desenho, que assistiram o Wolverine, que colecionam HQ do Deadpool e dos dois. Então, esse filme, ele foi feito para a maioria. Tudo bem, a galera pode falar, ele foi feito por Nerdola. É que o Nerdola é a maioria. É a maioria. O Nerdola, ele é um nerd, de verdade. De verdade, entendeu? Porque o outro lado, ele se contenta com a panfletagem ideológica, não com a obra. Por isso que ele reclama quando tem piadinha. A gente aqui no The Boys, no último episódio, a gente fala, por exemplo, a piada do CIPEC, eu adorei. Isso aqui tá parecendo o CIPEC, adorei, entendeu? Só que o que a gente reclama da Lacrate não é a piada, é a falta de respeito com a obra. E a militância. E a militância vem de brinde, né? Porque a falta de respeito, ela vem com a militância. A ideologia, ela traz tudo isso. Então aqui,
a gente tá vendo um fenômeno de que pela primeira vez no UCM, essa turma, ela é estereotipada numa piada fantástica. Foi. E aí, como eles reagiram a isso? Não, ai, Não funcionou pra mim. Gente, tem algumas piadas que, pra mim, Aí... meio antiquado. Porque, né, a gente tá até vendo com a questão das Olimpíadas que algumas pessoas não têm o direito de se sentir ofendidas. A outra pode se sentir... Se você tá numa determinada minoria protegida pela ideologia, você pode se sentir ofendido quanto você quiser. Agora, quem não tá na grade dos oprimidos, que não tem a possibilidade, não pode se sentir ofendido. Que aí, no caso das Olimpíadas, eu tô falando do cristão. O cristão, ele não tem o direito de se sentir ofendido, porque ele não está no manto dos protegidos. Pelo contrário, ele é o alvo. Então, o alvo nunca pode se sentir ofendido, porque de alguma forma, em algum lugar, de algum lugar na Terra, ele não tem esse direito. Porque ele já ofendeu muito. Então ele não pode se sentir ofendido. Só quem reza a cartilha da minoria sagrada pode. Então esse filme, ele é um grande contraponto. Ele é muito importante. Porque ele rasga o véu sagrado da lacrate. Ele atinge isso. E ele faz com maestria. É um jeito que a gente vai falar aqui. Mas é um jeito que o Ryan Reynolds, ele critica a lacrate, que é incrível. É incrível. É incrível. E o filme tá aí. Já tá batendo recorde. Por isso que eu acho que vai ser... Porque, né? Não, porque a lacrate dá errado. Tudo que você faz com a lacrate dá errado. Tirando a Barbie. Eu tô falando aqui do CM. Agora, quando você brinca com a lacrate e dá certo... Eu tenho pra mim que muita gente da comédia tá assistindo Deadpool e fala... Então pode. Será que agora eu posso? Vai ser importante esse filme, hein? Muito bom, senhoras e senhores. E fazendo um complemento aqui no meu destaque inicial, além de ser um filme pro nerdola, é um filme pro oitentista. Ele sabe exatamente o seu público. Ele conhece... tudo do seu... Exatamente. Até o gosto musical do público ele conhece. Cara, isso eu achei fantástico, tá? Porque o filme, ele sabe muito bem pra quem foi feito, ele sabe muito bem o seu público-alvo e ele não tem vergonha disso. Perfeito. E o André falou uma questão que é interessante, porque existe uma grande diferença entre você fazer uma piada e você fazer uma militância travestida de piada. Existe a diferença entre comédia e comício. Existe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Jesus da Marvel. O Jesus da Marvel é uma piada. Exatamente. É uma piada usando o nome de Jesus Cristo como Salvador. É uma piada. Muitas coisas aqui a gente viu como piada e eu não identifiquei lacrate em momento algum. Porque o que é a lacrate? É quando nós temos a inserção ideológica, o pedágio, e isso quebra a sua imersão. Quando quebra a imersão, você fala, meu, mas isso aqui tá meio deslocado com o contexto. Você sabe que aquilo ali foi colocado estrategicamente para fazer parte, para fazer um aceno ideológico. E aqui, galera, a nossa resenha vai ser uma resenha bem completa. Eu separei inúmeros pontos pra gente conversar sobre a história, sobre as aparições, sobre as homenagens, sobre piadas e também homenagens, porque às vezes uma piada também é uma homenagem. O André, por exemplo, que tá aqui do meu lado, imitações, quando ele imita, por exemplo, o Silvio Santos, Raul Gil, o Olavo de Carvalho, as imitações, elas são homenagens. Sim. O Professor Vila, são homenagens, né, em forma de piada, mas você ainda continua homenageando. Então, e isso tudo a gente viu aqui em Deadpool, e assistindo dessa vez dublado maravilhosamente bem pelo Luiz Fiermota fazendo o Wolverine e o Reginaldo Primo fazendo o Deadpool, fantástico, fantástico. Eu vi
no áudio original com o André e fiz questão de assistir dublado. E no dublado ainda fizeram um joguinho utilizando uma palavrinha muito interessante que tem conexão também com a questão da zoeirinha cultural na Lacrate. Então, vem todo mundo aqui com a linhagem, separa a pipoquinha, separa o refrigerante zero, porque aqui a resenha vai ser muito boa. Eu convido a todos a se inscreverem no canal, deem um like, ativarem o seu sininho, dá um pulo na loja da linhagem, todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. A gente acabou de lançar novos modelos exclusivos da Linhagem Geek com as nossas frases, os nossos bordões, as nossas imagens, então estão todas elas disponíveis na loja da Linhagem. Vai lá em lançamentos, www.lojadalinhagem.com. E eu quero fazer uma pergunta pra você. Você gostaria de se tornar um especialista em marketing digital? Negócios Digitais é o novo curso da Uninovo, que é uma resposta direta às demandas do cenário empresarial global em constante evolução. Você irá aprender a dominar ferramentas como o Google Analytics, como Facebook Ads, LinkedIn Ads, e também desenvolverá a capacidade de liderar equipes e implementar estratégias digitais eficazes. E para quem quer o curso, Gabriel? Eu te respondo. Para quem quer se tornar especialista em copywriting, gestão de tráfego pago, automação de marketing digital e estratégia digital. Venha transformar a sua carreira com a Uninovo. O link tá na descrição e o QR Code está disponível na tela. Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos conversar sobre a história, tá? Eu separei por tópicos aqui pra resenha ficar legal, tá? Então a história. Deadpool e Wolverine, eles percorrem uma linda e divertida jornada para salvar o universo de Deadpool, que será destruído por conta da morte de Logan. Ponto aqui, vamos lá. Veja só que a gente tá falando aqui, galera, de heroísmo. O Deadpool, no começo do filme, quando ele fala com o Happy Hogan, que foi uma belíssima aparição. Cara, como foi legal ver ele é muito bom. O Jon Favreau novamente no UCM. A gente já tinha visto ele no Homem-Aranha, mas foi bem legal. Foi o diretor do primeiro Homem de Ferro. A gente vê ele lá e o Deadpool, ele queria ser um vingador, né? Porque existe uma abordagem que se passa 6 anos atrás, que é logo após o término do UCM, né? Da fase de ouro. E o Deadpool, ele quer se tornar um vingador. E o Jon Favreau, né? O Happy, fala pra ele que ele não pode ser um vingador porque não é pra ele, e sim pelos outros. Essa mensagem que ele coloca aqui no começo, ela vai ter uma grande importância no final. Porque o Deadpool, ele queria se tornar um vingador porque ele precisava. Era uma autoafirmação dele. Mas a partir do momento que o Ryan Reynolds se coloca na posição ali, o Wade se coloca de querer ser um vingador, já demonstra o fato da importância que o próprio Ryan Reynolds enxerga o Deadpool. Eu acho que depois desse filme aqui, galera, o Deadpool, ele entra no primeiro escalão dos personagens de alto impacto dentro da Marvel. Porque o Deadpool, ele não é um herói, ele é um anti-herói, ele não segue regras. Mas qual que é a diferença do herói pro anti-herói? Geralmente o herói, ele é mais correto, ele segue regras, ele não mata, ele tem uma conduta mais corretinha, mais certinha. O anti-herói, ele também tem o mesmo objetivo do herói, que é salvar, só que ele segue por outros caminhos. Ele mata, ele não gosta muito de seguir regras, mas não deixa de ser um cara do bem. E aqui fica muito comprovado isso, que o Deadpool, ele se torna uma figura muito importante pro decorrer do UCM. E ele coloca uma sombra gigantesca no UCM agora, o Deadpool. Porque não dá, eu não consigo enxergar um UCM sem o Deadpool. O Deadpool, ele é um reforço gigantesco, ainda mais se vier ali com o Wolverine. E não só um reforço de personagem, mas de força dentro do grupo. O Deadpool é muito imortal, forte. Ele é imortal, né? Então assim, o Deadpool, agora, esse filme do Deadpool, ele vai ser um problema pra Marvel. Por quê? Porque ele traz consigo o Wolverine, que é um X-Men. Só que é o Wolverine do Hugh Jackman. Então, o Deadpool, ele vai ser... Ele já tá disparando aí nas bilheterias e vai dar bilhão, a gente tá avisando há muito tempo, tá? Tá avisando há muito tempo. Então, o Deadpool, ele vai fazer uma sombra
na Marvel, não só do personagem, mas da forma com que o filme foi feito, da maneira que o filme foi conduzido. Um filme que tira... É claro, né? Nem todos os filmes da Marvel vão ter o humor do Deadpool, porque é um humor único do Deadpool ali nos personagens do UCM. Mas é um filme sem panfletagem, cara. Sem a menor panfletagem. É um filme que só quer entreter. Uma Marvel ali no início, na fase 1, 2, 3, até o finalzinho. Então o Deadpool, ele vai ser uma sombra em vários fatores daqui pra frente da Marvel. Fala assim, não, mas por que vocês não fizeram igual fizeram no Deadpool? Né? HQ pro nerdola, pro nerd de verdade. Então, eu começo a ver o Deadpool ficando muito grande em questão de comparação dos próximos filmes e pra ser ignorado. Porque o UCM hoje... O Deadpool é o mais importante. Isso mesmo. Quem é mais importante que o Deadpool? O Chris Hemsworth não sabe se volta. O Tom Holland, beleza. Ele vai fazer o Homem-Aranha 4, mas, né, no UCM são outros 500. Aí você vai ter o Quarteto Fantástico, que agora tem uma grande surpresa. E aí? Quem é que tá do nível do Deadpool? Guardiões da Galáxia não vai ter. O Thor não tem. O Hulk também não tem. E aí? Quem que é maior que o Deadpool? Não tem. Então, agora, né, é o que a gente falou em outro vídeo. Se você pega o Deadpool e o Wolverine, não precisa tentar fazer o Vingadores igual você fez igual o terceiro, o fase 3, né, o Ultimato, que tava todo mundo ali. Se você pega o Deadpool e o Wolverine, o Homem-Aranha, o Thor do Chris Hemsworth e o Capitão América, vai, Chris Evans. Acabou. Esses 5 aqui... Tá ótimo. Esses 5 já é bilhãozinho fácil. E como a gente tá no spoiler aqui, um deles já tava no filme, pô. Um que é outro personagem. Mas o Chris Evans tava aqui no filme. Não, e assim, o link de Deadpool com o Thor, incrível. Isso tem tudo pra ser uma interação... Eterna. Nossa senhora. Eterna. Porque assim, galera, aí o Deadpool, ele pega... como ele não consegue ser um vingador, ele acaba se tornando um vendedor de carros. Né? E ele tem um amigo dele que é o Pete... Né, que acredita no Deadpool, quer que ele continue salvando tal, mas ele tá vendendo o carro. E aí, num aniversário onde tá o Colossus, tá os amigos do Deadpool durante o 1 e o 2, a TVA sequestra ele e apresenta o convite para a jornada. É meio Homem-Aranha 2, né? Sim. Ele não porque, quer assim, ser mais o Deadpool, né? O filme, ele segue meio que a trajetória do Ulysses Campbell, do Joseph Campbell, dos... Assassinos. Dos passos da jornada do herói, né? Tem o convite, apresenta pra ele que o universo dele vai ser destruído por causa da morte do Logan. Do Logan. E que pra ele salvar o universo, ele teria que ter um Wolverine no universo dele. E aí o Deadpool, ele rouba o controle do Paradox e ele vai, através de vários universos, recrutar um Wolverine para trazer pro seu universo para salvar o seu universo. Então o Deadpool está salvando o mundo dele. Ele tá salvando. Então é um filme de heroísmo. Ele foi ali um grande herói, dentro da personalidade e de como que o Deadpool se comporta, que é incrível, tá? Que é maravilhoso, eu amo isso no Deadpool. Então, ele usa a galhofa, mas dentro de um território que é coerente. Diferentemente da galhofa do Thor, da galhofa do Flash, do Ezra Miller, podre. Você vê que é difícil fazer isso aí, né? É difícil. É difícil fazer humor, E você também, você tem, por exemplo, o Ezra Miller, querendo fazer humor, ele é ridículo. Né? Não combina. Você coloca o Michael Keaton ali, que no Batman, né, os dois dele não tem nada a ver com esse Michael Keaton que é horroroso. Né? Então, assim, não faz sentido. Aqui nesse universo faz sentido. Fez muito sentido. E aí é interessante que o começo do filme, né, você tem já uma apresentação impactante, de alto impacto, que é a cena do Deadpool dançando Bye 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 e lutando contra os soldados da TVA num alto nível de gore, de espada, estraçalha, perfuração, mutilação, coisa linda. Coisa linda, essa apresentação ela é linda. E eu confesso pra vocês que quando eu tava indo assistir pela primeira vez, né, várias salas passando Deadpool e Wolverine, numa das salas que eu passei, eu escutei na sala, que não era minha, tocando Bye Bye Bye.
Aí eu falei, caramba, tá tocando Bye Bye Bye. O que será que tá acontecendo aqui? Mas era uma sala que tava passando Deadpool e Wolverine também. Então, assim, o começo é muito bom. Geralmente, né, a gente gosta, o André sempre fala e eu concordo. Por que no nossa crítica sem spoiler, eu falei que ele lembrava muito um filme de ação da década de 80? Por causa da performance, mas também começa com clipe, começa com trilha sonora. Isso daí é uma assinatura clássica de filmes da década de 80. Como que começou Um Tira da Pesada 4? Com clipe, com música. Isso daí abraça o grande público-alvo que teve esse filme. Esse filme, ele acerta, porque ele não fez o filme pra turminha militante. Ele sabia qual era o público que estaria ali. Por isso que foi muito bem feito, e através disso, o Deadpool ele vai caçando os Wolverines. Nisso que ele caça os Wolverines, nós temos aí uma chuva de apresentações, de aparições, de homenagens, que uma delas é o Wolverine do Henry Cavill. Cara, aquilo ali foi surpreendente. Foi assim, ó, a gente sempre fala que fanservice não salva filme, principalmente do universo super-herói, mas não salva filme. Mas quando é bem feito e você tem uma estrutura organizada e um filme que tá te conquistando, porque o filme do Deadpool, ele vai te conquistando a cada momento. A cada momento ele vai te conquistando. Principalmente ali quando o Deadpool entende que o Paradox chega pra ele e fala assim, ó, você não precisa ligar pro seu universo, todos vão morrer, mas eu tenho uma missão mais importante pra você. E é naquele momento, porque o Deadpool ainda fala assim, a minha moral é meio flexível, tá? E aí ele pega e fala, não, mas eu não quero. E aí ele dá a cabeçada no nariz do Paradox, cata o controlinho de teletransporte, né? Se salta ainda em câmera lenta ao som de Goo Goo Dolls. Mais uma musiquinha ali da década de 90. E assim, e as músicas, elas são... Quando a gente fala que é uma coisa que eu odeio, que a turma, quando vai fazer um reboot, quando vai fazer uma releitura, o que seja, vamos focar num público novo. Como se o público velho tivesse morrido, né? E aqui, o público velho que eu falo, é o pessoal de 30, 40 anos, que tava ali, que era jovem nos anos 80, jovem nos anos 90, final dos anos 80. Tem ali seus 35, 42 anos, tá vivo. Então assim, esse filme faz o contrário. Ele premia... Porque assim, pô, a N5 é década de 90. Google Dolls, década de 90. Você tem vários. Muito raramente você tem uma música atual no Deadpool. Exato. Você tem década de 70, você tem década de 80 e 90 e 2000. Então, ele sabe pra quem é o público. Porque você tá vendo uma história legal, que você gosta, e ainda com uma música que você gosta, é estratégia, pô. E é uma estratégia simples. É uma estratégia muito simples. Eu já falei aqui em alguns momentos, se eu fosse o James Gunn, eu começaria o Superman com um clipe dele salvando a galera. Seria claro, colocaria a trilha do John Williams. Mas eu entendo se o James Gunn não quiser colocar, porque é o Superman dele, ele deve ter pensado numa trilha, não vai querer utilizar. Mas se ele usa o John Williams com o Superman, com um clipe do Superman salvando a galera, você esquece tudo. Você esquece roupa, você esquece tudo, porque você entra num negócio que é um negócio que te conquista. E aqui ele sabe fazer isso na trilha sonora. A trilha sonora é um alicerce. E aí, voltando com os Wolverines, pra mim o Henry Cavill passou no teste, hein? Fantástico, boladaço, hein, malandro? Pra mim foi um teste, isso aí pro Henry Cavill, hein? Você lembra que o My Time to Shine Hello, ele falou há um tempo atrás que o Henry Cavill tinha assinado com a Marvel num papel de extrema importância e a gente aqui falou que era o Ciclope. Sei não, hein? Sei não. Só que agora vai ser um pouco mais complicado, mas acho que não vai ter problema, né? Que a gente só teve um Wolverine, esse vai ser o segundo. O segundo da história do cinema. Vai ser uma paróquia difícil, mas se for o Henry Cavill, ele já foi bem nessa parte. E aí, dentro desse fanservice dos vários Wolverines, você tem o Wolverine baixinho, da estatura correta. E o Deadpool ainda brinca com isso. Exato. Ele fala assim, olha só, o Wolverine baixinho, igualzinho a HQ. É isso aí. Entendeu? Porque teve muitas pessoas que falaram que o Wolverine não poderia ser alto igual o Hugh Jackman. Além disso, ele passeia por vários Wolverines, ele encontra o Wolverine com o traje amarelo e marrom,
que tá lutando contra o Hulk. Ele encontra o Wolverine caolho, encontra o Wolverine sem braço, encontra uma série de Wolverines até ele encontrar o Wolverine correto, né? Que teoricamente era o errado. E aí eu faço até uma pergunta pra vocês. A gente até repercutiu, essa foi uma das últimas notícias, acho que do cenário anterior. Eles querem fazer um Wolverine contra o Hulk, um filme. Qual Hulk vocês acham que a galera quer assistir? O Hulk do Mark Ruffalo ou o Hulk? Né? Porque o que tava lutando contra o Wolverine era o Hulk. Exatamente. Então é outra coisa que esse filme vai começar a cobrar, vai fazer a turma cobrar do estúdio. Assim, não, mas esse aí não é o Hulk não, filho. A gente quer o Hulk dos quadrinhos. Agressivo. Aquele dos quadrinhos. A gente não quer esse sojadão, woke. Woke é demais, né? Mas vai fazer o quê? Combina com o Nice Pool. Então dá pra fazer um time aí, né? Dá pra fazer, opa! Fazer um bom time. Então, a galera vai começar a pedir e o sucesso desse filme vai com certeza trazer muitas reuniões ali no prédio da Disney. Enquanto é interessante quando o Paradox, ele fala, né, ele faz esse convite pro Deadpool, o Deadpool ele quebra a quarta parede tirando um sarro da Fox, né? Chupa a Fox, eu sou da Disney, eu vou pra Disneyland, ele dá uma cabeçada ainda na tela, sabe? As estratégias de quebra de quarta parede. E eu, honestamente, galera, eu vi muita homenagem à Fox, tá? Principalmente ali no final, no pós-créditos. Eu considero esse filme uma homenagem à Fox, porque se você for ver, no vazio tá todos os personagens da Fox ali, que a Fox queria fazer. E aí, inclusive, ele entra. Então, ele é uma homenagem muito mais pra Fox do que uma homenagem barra tirada de sarro, barra muitas coisas. Não, e outra coisa, galera, o Deadpool, ele é a representação do nerdola dentro do filme em inúmeras reações. Ele faz o papel do nerd ali tranquilamente. Quer ver um exemplo? Quando ele vê que o Wolverine tá com o traje amarelo, ele faz uma piada que é mais ou menos assim, ó. Ele fala assim, nossa, finalmente tá usando o traje amarelo, né? Que é um traje, que o seu traje das HQs, né? Mas que as pessoas acharam que ia ficar ridículo sendo um filme de super-herói no cinema, um traje amarelo. Ele faz a brincadeira. Por quê? Porque o Wolverine, quando é apresentado pra gente no X-Men lá nos anos 2000, o traje é preto. Sim, que falaram que ia ser brega na época. Eles falaram que ia ser brega, então o Deadpool, ele faz essa piada. Mas em vários momentos, quando o primeiro confronto dos dois, que começa a tocar Hells Bells do AC/DC, ele olha pra câmera e fala, agora chegou o momento que vocês queriam. É isso. Falando pro nerd. E também, claro, não dá pra esquecer, quando o Wolverine coloca a máscara. Putz. Ele olha e fala, putz, era esse momento. Então ele faz o que a gente chama ali, que você criou na linhagem, a plateia. Ele é a plateia dentro do filme. Em várias reações. E nessas reações que o fã espera, dele brigar com o Wolverine, dele vendo o Wolverine colocando a máscara, dele vendo o Wolverine com o uniforme amarelo. Então é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Parece que a equipe é uma equipe extremamente atenciosa que fez esse filme. Parece que eles ficaram revirando o YouTube, vários youtubers falando, né? É aquele negócio que eu sempre falo de Cavaleiros do Zodíaco. Bom, fazer um negócio de Cavaleiros do Zodíaco? Vem cá, a equipe inteira. Todo mundo vai assistir o primeiro episódio de Cavaleiros no cinema. Todo mundo, junta a equipe inteira. E fala no final, ó, é isso aqui. É isso, eu faria isso. Parece que alguém ali fez isso. Sim. Olha lá, ó, galera, a gente vai zoar com todo mundo, a gente vai isso aqui, vai fazer pro fã real. E fizeram, cara. Outra coisa é a emoção do Deadpool quando ele olha. Porque assim, olha que coisa interessante, né? Quando ele chega lá na TVA e o Paradox vai mostrando os Vingadores pra ele, a reação dele olhando os Vingadores, e quando ele olha o Capitão, ele faz aqui, vê se apareceu alguém da fase 4 e da fase 5 na televisão. Eu fiquei com, né? Tem gente que deve ter Não sentido aparece. falta da She-Hulk. Não aparece ninguém da fase 4 e da fase 5 na televisão. Por que ao invés de ser o capitão do Chris Evans, não é o capitão do Sam Wilson? O Sensoro? O Sensoro, hein? Por que não era o Sensoro aparecendo ali, de asinha com escudo? Porque já tinha na série. Podia ter colocado, não podia? Mas seria o mesmo impacto? Não. Então assim, esse filme, ele prestou atenção em todos os detalhes.
Todos os detalhes, absurdamente. E o Deadpool, ele faz a figura do nerd ali em um outro momento, por exemplo, quando eles estão sendo levados até a Cassandra, ele tá conversando ali com o Chris Evans, a gente já vai falar da aparição do Chris Evans, e ele menciona isso, quando ele fala do Alioth, né? A gente vai lá porque o Alioth vai engolir a gente. Aí o Wolverine fala Alioth, aí o Deadpool olha pra ele e fala assim, é o Alioth, apareceu no quinto episódio da primeira temporada de Loki. Ele fala isso, ele pontua. Então assim, o Deadpool, ele é meio que um apresentador de quem nunca assistiu nada do universo da Marvel. Porque foi como eu falei na crítica sem spoiler, você não precisa estar assistindo nada, sabe por quê? Porque é um filme isolado. É um filme de super-herói, de dupla, que é perfeito, que tem começo, meio e fim a história, que tem heroísmo e um ato final grandioso. Mesmo sem a gente sentir o peso da ameaça. Porque o filme, ele trabalha muito... Quando você tem um filme que trabalha muito na comédia e na galhofa, dificilmente a gente sente o peso de uma consequência de uma ameaça. Diferentemente de um filme que ele se leva a sério do começo ao fim. Como é um filme que não se leva a sério, você não sente tanto o peso da ameaça. Por exemplo, honestamente, quando os dois explodem no final, eu falei, eles não morreram. Claro. Nenhum dos dois morreu. A gente precisa perceber, e é uma coisa que tá em falta na internet, eu testo muito no Twitter, que é o problema de interpretação de texto. Mas também é a questão de você entender a intenção real das coisas. Qual é a intenção? Só trazendo uma polêmica rapidinho. Qual foi a intenção ali daquela Santa Ceia da Olimpíadas? A intenção. E o filme, ele não tem a intenção de ser sério. É claro que ele precisa de uma carga dramática, porque o super-herói é assim. O filme de super-herói é assim. Mas ele não tem a intenção de ser extremamente sério. Ali no final, aquilo pra mim, eu falei, eu sei que eles vão voltar. Porque é um filme de piada. E os caras voltam na piada. Exato. Com a música. Sim. Não, e assim, o Deadpool, eu me vi tanto no Deadpool, nas piadas, nos trejeitos, que ele até me imita quando estoura a camiseta do Hugh Jackman. Isso é verdade. Porque o Nerdola também presta atenção nisso, meu chapa. É verdade. O Deadpool, quando aparece lá, mesmo shapeado. Caraca, o Hugh Jackman ali, hein? Sequinho, noxtrondrolando. E aí estoura, sobra só o capacete, a máscara do Wolverine, fica sem camiseta. E aí o Deadpool, ele dá uma olhada assim, ó. Tipo, caraca, o cara tá shapeado. Meu, o Deadpool, ele foi colocado ali estrategicamente pra fazer o que tá acontecendo com o universo. É a personificação do Nerdola. Exatamente, galera. Exatamente. Mas voltando aqui pro meio, um outro momento ali que é excelente é quando aparece o Chris Evans. Lógico, tem toda a treta do Deadpool contra o Wolverine, que é fantástica. É excelente a luta dos dois, ao som de Hell's Bells. É muito bom. Aí chega o Pyro, né? Chega o Dente de Sabre. Só que quando eles chegam, o Deadpool ainda fala, bom, parece que a gente tá no universo de Mad Max aqui. Não, fala Furiosa. Pô, fantástico isso. É fantástico. É extremamente politicamente incorreto. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E aí, quando o Chris Evans aparece, cara, foi um primeiro... Assim, já tinha aparecido o Henry Cavill. Mais rápido, né? Chris Evans, quando aparece o Chris Evans, a gente... Caraca, esconderam muito bem ali. Esconderam bem demais. E melhor que a aparição é quando ao invés de... Porque olha só novamente o Deadpool sendo o Nerdola no filme. Ele vai falar... vai falar, ele achou que o Chris Evans ia falar Avengers Assemble. Ele vai falar, aí ele mete um Inflame, cara. Aquilo ali foi maravilhoso. Que era o Tocha Humana. Ele se transformando no Tocha Humana foi fantástico, cara. Fantástico. E aí o Pyro resolve lá, tal, eles são presos, são levados pra Cassandra. Ponto interessante aqui é a Baby Knife, galera. Baby Knife é fantástico, né? Baby Knife. Toda hora quando ele usa a faquinha, ele anuncia, né? Baby Knife. Incrível isso, sabe? É umas sacadas, galera, maravilhosas. Bom, eles chegam lá na Cassandra, que também é uma belíssima, e aí tem uma piada
incrível. Porque isso aí no original eles não colocam, mas eu comecei a fazer isso quando eu assisti The Boys e eu vou começar a tentar fazer mais vezes. Porque às vezes a dublagem faz algumas correções e tal. Quando a Cassandra chega, né? Ela tá vindo numa cadeira de rodas. Aí, Charles, ela vem na cadeira de rodas, aí ela levanta e sai andando. Aí o Deadpool, capacitismo. Eu tenho certeza que um monte de lacrola falou antes dele, capacitismo. Aí quando o Deadpool falou, não. Aí bugou, né? Deu aquele tela azul. Aí ele fala assim, capacitismo, a Lacrolândia não vai gostar nada disso. Cara, porra. Isso aqui, galera. Que isso, cara? Galera. Deadpool, mano, não vem aqui com a linhagem, brother. Galera, o Deadpool falar Lacrolândia. Foi lindo. E aí, hein? E o woke que não existe, hein? Como que fica? E aí a galera tirando... Eu sei que você aí, que trabalha no YouTube, que faz os vídeos, você tirou umas notinhas, uns 3 pontinhos, né, do Deadpool. Por isso, não foi? Foi. Falou assim, ó. Tremendo aqui, ó. Não, eu não vou dar 10, porque essa piada me machucou muito. Um trauma. Deadpool será um grande causador de traumas da Turma da Lacrate. Mas falando sério, galera, um nível desse filme que vai bater bilhão, fazer uma piada politicamente incorreta que essa turma odeia. E não é por causa da questão do... Nada disso, porque ele é aquele negócio da minoria, né? A minoria que não pode brincar. Porque tem outra... Os intocáveis. Os intocáveis. Porque tem um outro grupo que pode fazer o que quiser. Aí Santa Ceia. Faz o que quiser. E aí, inclusive nesse negócio de intenção, tem um monte de gente colocando aquela foto dos mercenários na Santa Ceia. E aí, olha aí, o que você acha disso? Cheio de arma, você não acha nada? É que a turma não consegue entender a intenção do negócio. Mas, galera, um filme desse tamanho, dessa grandiosidade, um filme que vai longe, um filme que vai bater muitos recordes, fazer isso, porque isso expõe como é que é o negócio. Assim, ele olha e fala, eu não posso fazer essa piada, a Lacrolândia vai surtar. Cara, isso é incrível, é um filme da Disney. Eu acho que a gente vai ter uma mudança de editorial. Eu acho. Eu tava comentando com o Gabriel esses dias, aqui no estúdio novo, graças a vocês e graças a Deus. Diminuiu a lacrada. As lacradas estão diminuindo bastante, né? Tem uma aí do Mortal Kombat aí, né? Mas assim, se a gente for organizar, a lacrada dos games tá maior do que nos filmes e nas séries. Se a gente for... esse ano, colocar assim pra uma disputa. É claro, a gente não assiste tudo, né? Então, o pessoal que tá assistindo, que toma uma lacrada em um negócio mais histórico, enfim. Mas eu tenho percebido que a lacrada deu uma recuada. A gente traz cultura pop. Sim. Né? A primeira camada ali. Tem a série B. Mas deu uma recuada. Deu uma recuada porque foi muito. E tudo que vai muito tende, né? Tende a dar uma baixada. Então, eu acho que esse é o momento. Bom, aí tem toda aquela resenha lá com a Cassandra Nova e a gente já gostou pontuou. muito da excelente. Cassandra. Eu gostei muito da excelente. atriz, cara. Eu gostei muito da capacidade dela de ler a mente. Ela enfia o dedo na cabeça e é um efeito muito bom. É um dos efeitos mais legais que eu vi, assim, os dedos saindo pela cara, pelo olho, pelo nariz. Eu achei incrível, gostei muito, gostei do nível de poder dela. Ela é apresentada, tal, aí tem toda aquela treta, e aí o Wolverine e o Deadpool vazam. Eles conseguem fugir no estilo Hanna-Barbera. Isso. O jeito que eles fogem é Hanna-Barbera. Tem um foguete ali, largado, e o Wolverine acende e os dois saem num foguetinho no estilo perna longa, aquilo. Que é o estilo do filme, né? Muito Hanna-Barbera aquilo. E quando eu falo Hanna-Barbera dessa vez, não é no sentido pejorativo, é no sentido que faz coerência com o universo. E aí é apresentado pra gente, né, o chute na cara da Lacrate. Porque esse é o chute na cara, que é o Deadpool feminista, o Nice Pool. Aquilo ali, galera, não influenciou a minha nota. Mas já tem amigo meu falando que vai assistir o filme só por causa disso. Porque tá engasgado, né? Porque é o tempo inteiro, a fase 4, até zoa, só que assim, essa turma não é boa pra zoar, né? Mas tá engasgado um payback. Só que nesse caso, um payback foi na zoeira, foi na piada, não na destruição do negócio. Foi a personificação da Lacrate.
Porque o Deadpool a gente pode falar que é a personificação do Nerdola. E ele coloca uma variante dele que é a personificação da Lacrate, que é o Nice Poo. É um cara, é ele, é o Ryan Reynolds, cabeludo. Coque samurai. Coque samurai. Se identifica como feminista. Extremamente sensível. Vegano. Vegano, sensível. Não se cura. É o único que não tem fator de cura. É o único Deadpool que não tem fator de o cura. pior carro. Então, assim, é fantástico. O Ryan Reynolds, ele mesmo sendo sutil, ali, e é um cara sempre rindo. Ele lembrou muito o Milton Militante. Ele tá sempre assim, sempre feliz. Tipo, sabe, é incrível essa atuação. O traje dele é diferente. Ele gostou da fase 4. Ele gostou da fase 4 e da fase 5. Ele adorou. Ele fala, nossa, mas eu adorei as fases depois do Ultimato. Porque o Deadpool zoa a fase 4. Que quando ele encontra com o Wolverine, ele fala, pena que você veio na pior fase da Marvel. Galera, é fantástico. E eu já falei aqui, e eu tenho um pouquinho de experiência nisso. A piada, ela tem que ter uma base na realidade. Toda piada, ela tem... Por exemplo, você vê um monte de comediante aí que coloca os cortes dos shows que eles fazem na semana. Eles pegam os fatos atuais. Você viu o Neymar? Piada. Você viu a Olimpíadas? Piada. Você precisa pegar uma parte da realidade e aí dentro dessa realidade você constrói a ficção da piada. O texto, o punchline. E aqui... Quando apareceu o Nice Poo, eu falei... Quando ele falou, eu sou feminista. Eu falei... Não, o Ryan Reynolds não vai fazer isso. Impossível. É um filme da Disney. Não vai fazer isso. E fez. E depois, no terceiro ato, é melhor ainda. A piada evolui. Cada vez que o Nice Poo aparece, a piada, ela sobe. E o destino é esse cara. E esse cara, como ele representa o Lacrola... No final, ele é um personagem... Ele é mal desenvolvido, no sentido não do filme. Ele é um personagem podre. E é o único que morre. É o único... Então, por isso, ele é um personagem podre. Descartável. Exato. Ele é o descartável. Olha a crítica que o pessoal... Cara, essa eu falei, meu Deus. Não, ele morre de um jeito fantástico. Metralhado, e o Deadpool usa ele como escudo. Isso. Carrega ele, explode a cabeça. E ele vai tomando tiro rindo. Até quando ele tá sendo alvejado, ele tá rindo. É porque ele é muito, né? É uma evolução muito grande. E continuando as piadas, galera. Assim, tem uma piada que assim, eu e o André fomos os que mais rimos dessa piada, porque a gente gosta dessas coisas idiota. Que é a piada com o Thor. Cara, eu vou deixar você contar, mas eu vou falar. O Ryan Reynolds, ele é muito idiota, cara. Ele é muito idiota, porque pra alguém pensar nisso aqui, é o máximo do idiota, e a gente adora o humor idiota. Mas essa piada do Thor é fantástica, cara. Cara, eu e o André no cinema tava cheio. Quando tinha as piadas com o Thor, acho que a gente era o que ria mais. Talvez pelo nível da idiotice, né? Porque assim, quando o Paradox tá apresentando pro Deadpool os universos, tem um dos universos que é a cena do Thor que ele tá chorando pela morte do Loki. Só que ao invés do Loki é o Deadpool. E aí ele fala assim, ele morrendo e o Thor chorando. Por que o Thor tá chorando? Porque ele queria saber qual relação que eles tiveram, né? Que eles tinham. Por que o Thor tava tão emocionado vendo o Deadpool chorando? E aí ele é tão idiota que ele ficou com aquilo na cabeça. E aí eles não contam. Eles não contam pra ele, que é o suficiente pra plantar uma dúvida na cabeça que durante o filme inteiro ela é resgatada. Quando eles estão sendo transportados pra Caçanda Nova, que o Deadpool e o Wolverine estão desacordados, e o Deadpool acorda, ele acorda falando assim, ó, Deus do Trovão. Do nada, sabe? Do nada. E aí, de novo, quando eles têm a treta no carro, né, ao som de Greasy. Pô, foi fantástico aquilo. Eles brigando no carro, tocando... Cara, aquilo ali é maravilhoso. E aí ele acorda ali na base da equipe dos renegados, ele acorda num pesadelo. Ele tá dormindo, ele... Thor! Cara, isso é maravilhoso, velho. Isso já pra mim é a coisa que eu mais esperaria. O encontro que eu mais esperaria no UCM era o Deadpool com o Chris Hemsworth. E eu vou te falar um negócio, eles são bons, hein? Eu vou te falar. Então,
eu vou te falar um negócio, viu? O Chris Hemsworth, se ele for assistir aí o Deadpool, ele vai adorar. Vai. Aí ele vai falar, opa... E aí é outra coisa, esse filme do Deadpool e do Wolverine, ele atrai o elenco clássico. Por quê? Porque vai dar bilhão e porque é bom. Então, o Tom, a galera que tava meio largada, o Tom Holland, no grupo deles, né, do WhatsApp aqui, os caras vão falar, ó, acabei de assistir o Deadpool e o Wolverine, hein? Coloca o Ryan Reynolds no grupo ou não? Então é o seguinte... Isso também é importante, esse filme, porque ele resgata a qualidade. E ele resgata o público. O público vai começar, alguns, né? Eu não. E assim, total liberdade. Algumas pessoas vão começar a ter mais vontade de assistir o Semi de novo por causa do Deadpool. Então ele vai trazer uma galera de volta. E aí a Marvel entra numa outra fase. O que você vai fazer a partir do Deadpool e do Wolverine? Você vai espantar o público de novo, ou você vai querer que aquele público lá da fase 3 volte? Essa é a escolha que a Disney vai ter que fazer. Continuando, quando eles chegam na base dos renegados, aí é um show. Porque primeiro aparecem todos entrando em câmera lenta, né? Direção Shawn Levy muito boa, né? Entrando em câmera lenta. A primeira aparece a Jennifer Garner como Elektra. Tá maravilhosa ela, né? Tá bonita. Tá linda. Quando entra o Blade... Cara, o Blade foi um negócio que... Com Wesley Snipes, galera, pra mim aquilo foi maravilhoso, tá? Ainda tem uma piada, né, que ele faz. Eu não sou um Blade, eu sou o Blade. Então, na hora só teve ele, só. Na hora que ele fala essa piada, a gente tem novamente Deadpool fazendo a vez do Nerdola. Porque na hora que ele faz essa piada, na hora que ele tá com o canhão do Justiceiro, aí o Deadpool fala, mas que Justiceiro? Ele fala, não, tiveram 5. Ele tá com o canhão, e aí ele fala, né? Eu não sou o Blade, eu sou o único Blade. E aí a câmera vai pro Deadpool, ele quebra a quarta parede olhando e fazendo assim, ó. É, então. Tipo, é isso aí, mano. Chancelando. Gostei. E aí a gente tem o Channing Tatum de Gambit, que pra mim foi inacreditável. E é uma paródia. É uma paródia, porque assim, o traje é idêntico. E ficou podre. Então, ficou ruim e foi de propósito. É isso mesmo. Entendeu? É. Foi de propósito e o personagem brinca com isso. É. E fala errado, ninguém fala entende errado. o que ele fala. Cara. E o Deadpool fala, meu, o cara fez coach de idioma com Minions, sabe? Ele faz piada com tudo. Com tudo. Mas por mais que ele faça piada, ele tinha um objetivo ali dentro do filme, que era salvar os amigos dele e salvar o universo dele. Então, por mais que o filme ele tenha inúmeras inserções, galhofa e você não leve tão a sério, ele tem um objetivo heróico. Ele tem, e o Deadpool segue esse objetivo até o final, quando a Cassandra ela vai pro rasgador temporal, querendo destruir todos os universos e ficar só com o Void. Um outro momento de nerdolice do Deadpool é quando a Cassandra ela pega o Sling Ring do Doutor Estranho, né? Ela fala, vem um cara aqui, deixou isso aqui, e aí o Deadpool fala, do Doutor Estranho, né? Então o Deadpool ele faz a vez ali, aí ela faz o círculo, né? Porque qualquer um consegue, né? Não precisa fazer. Depois do Ned. Depois do Ned, não precisa. Aí eles voltam e aí tem o confronto com todos os Deadpools, que é incrível aquilo. Aquelas várias versões de Deadpool são muito boas. E aí, novamente embalado pela trilha sonora de Madonna, Like a Prayer, né? Muito boa a cena e é a hora que o Hugh Jackman veste a capa, a máscara. E é a cena incrível, que o Deadpool olha e fala, cara, e tem a pose. E outro fanservice foi a da Daphne King. É, da X-23. Da X-23, quando ela tem aquela conversa com o Logan, né? É. Ali é um fanservice. Ela traz o Wolverine de volta. Sim. E assim, é um papel muito legal dela, porque Muito ela legal. revive, né? É. Ela revive, tá bonita, Tá ela linda. revive, entendeu? Então, cara, fora isso, esse é um filme sobre universo. O Deadpool quer salvar o universo dele, o Logan falhou em salvar o universo dele, e você tem o universo da Fox e o da Marvel. Então, esse filme ele gera em tudo isso, e é uma homenagem pra todos. Cara, isso eu achei brilhante, velho. Esse é um filme de multiverso de verdade. Eu achei brilhante isso. E você vê que daria pra trazer mais personagem, né? Daria pra trazer mais... Quem sabe ter uma versão aí do diretor maior, o filme. E, aliás, o pessoal tava me falando, por que você não deu 10 no filme? Porque eu achei longo. É a única coisa que eu achei ele longo. Esse terceiro ato ali
com os Deadpools, ainda depois o ato final do sacrifício dos dois, eu achei muito longo, já tava um pouquinho cansado. Mas é a única crítica que eu faço nesse filme, porque eu considero esse filme de comédia. Mais do que tudo, é um filme de comédia. Depois você tem a ação, e aí você tem o drama do super-herói, que é a questão do sacrifício, que mesmo assim, pra você ver como é que é o filme, mesmo assim, ele tem o humor no ato de sacrifício quando o Deadpool vê o músculo do Wolverine e quando eles voltam. Quando eles voltam é Com incrível. Nickelback, pô. É. Então, assim, é um filme muito incrível. Eu quero assistir Não, de eles novo, voltam, não sei se eu eles vou voltam conseguir. com Google Dolls. É verdade. Iris, que também é final dos anos 90, 2000. E assim, pra complementar, galera, a gente já falou das aparições, chute na cara da Lacrate, as cenas de ação são excelentes pra mim, tá? Agora, eu preciso dividir com vocês, porque vocês sabem que a gente gosta muito de trilha sonora. E aqui tá mais um ponto que pra mim fica muito óbvio. É que o filme ele foi feito para o nerdola, pro oitentista, que é quem vai no cinema consumir. As trilhas sonoras que eu peguei, não peguei todas, tá? Mas as principais. Bye Bye Bye, NSYNC dos anos 2000. Avril Lavigne, With You, de 2002. Goo Goo Dolls, Iris, de 98. Huey Lewis, de Power of Love, de 1985. Madonna, Like a Prayer, 1989. Chris de Burgh, Lady in Red, 1987. Nickelback, Photography, 2005. AC/DC, Hell's Bells, 1980. Mary Lee, Angel of Morning e Greasy, 1978. Todas essas músicas, elas tiveram muita conexão comigo durante o filme. Todas. Tiveram outras que eu nem consegui pontuar, que são muitas, sabe? O Shawn Levy trabalha com a trilha sonora bem marcante, bem pontual. Mas a maioria dessas trilhas, ela toca na hora perfeita e pra mim tem conexão com o filme e conecta comigo. Por isso que eu vejo este filme de Deadpool e Wolverine, se você for olhar os anteriores, fase Lacro e fase 5, salvo algumas exceções, como Guardiões da Galáxia, que também toca muito bem a trilha sonora, o resto é filmezinho pra galerinha de 15 e 16 anos. Esse filme é filme pra quem é oitentista, pra quem gosta do universo super-herói e não fica esperando lacratezinha. Filme incrível, vai dar bilhão, talvez dê mais do que isso. E a gente vai tá aqui. E aí eu vou até falar com o Gabriel nos bastidores. Se vocês quiserem, coloque nos comentários a gente fazer um vídeo só sobre o Nice Pool. Um vídeo só, porque assim, com spoiler a gente não é nem um... É uma resenha livre da gente falando tudo que pode falar, entendeu, do filme. Mas, novamente aqui, só pra terminar, o filme ele deixa aberto, tá? O Deadpool, o Wolverine e a Cassandra. Sim. E é a melhor vilã da fase 4 e 5, toda. Os maiores vilões que a Marvel fez nos últimos tempos são o Auto Evolucionário e a Cassandra. De resto é só coisa podre. Mas esse filme aqui, o Deadpool e Wolverine, vai fazer uma sombra gigante. Vai ser um grande fantasma aí pro futuro da Marvel. Muito bom, senhoras e senhores. Muito obrigado, Ryan Reynolds. Muito obrigado, Hugh Jackman. Muito obrigado, Shawn Levy. Vocês foram incríveis e trouxeram mesmo o espírito de um filme de super-herói como ele deve ser. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, galera. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.